Olá, muito boa tarde para você que está ligado no perfil do Facebook, no perfil do Povo Online aqui no Facebook. Eu peço licença para ocupar aí um pedacinho do tempo para você que está no seu celular, no seu computador, para comentar alguns fatos importantes da política brasileira. Hoje, ao lado do repórter Carlos Maza, nós vamos falar sobre os efeitos do afastamento do senador Aécio Neves. Ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por 3 votos a 2, decidiu que o senador tucano deve deixar as suas funções dentro do Senado e também, durante o período noturno, ele tem que ficar na sua residência, não pode sair de casa. E essa decisão já está provocando aí muitas discussões, muitas polêmicas, tanto no âmbito político como também no âmbito jurídico. Em seguida, nós vamos comentar a notificação. O presidente da República foi notificado da denúncia apresentada pela PGR, a segunda denúncia no caso, em que ele é acusado por organização criminosa e também por obstrução de justiça. E para finalizar, nós vamos falar sobre uma outra decisão, dessa vez a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que decidiu adiar a votação de 4 propostas de emenda constitucional que prevêem a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Já já a gente vai colocar uma enquete no ar e você vai poder deixar a sua opinião se você é a favor ou contra a diminuição da maioridade penal aqui no Brasil. Mas, começando pela decisão da primeira turma do STF, já há até um embate entre ministros do Supremo. Por exemplo, o ministro Marco Aurélio afirma que o Senado tem autonomia para decidir se afasta ou não Aécio Neves. Já o ministro Luiz Fux disse que o Senado deve sim cumprir a decisão de afastar o tucano. Já há, inclusive, outras decisões nesse sentido, né? O próprio senador petista e senador petista Delcídio Amaral, ele foi preso até, né, e foi afastado também por uma decisão somente da Justiça, assim como também foi afastado do cargo o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O que esperar agora, Maza, tanto nessa questão jurídica como também na política, já que se fala aí também dos efeitos sobre o PSDB, se ele fica ou não com Temer, quem vai comandar o partido realmente a partir de agora, quando vai ter eleições internas, como essa decisão do STF mexe com o mundo político e o mundo jurídico aqui do Brasil. Bem, Ítalo, é um pouco daquela coisa que você já começou falando. É mais uma, como qualquer coisa hoje em dia que tem acontecido na política nacional, mais uma ação que poderia ter se tornado muito simples, mas que acaba tomando um escopo muito maior por conta da própria política, da resistência e do próprio rumo que a política brasileira tem tomando, de qualquer coisa que aconteça, tomar uma proporção ainda maior em torno da popularização e tudo que está acontecendo que a gente vem. Agora, nessa questão, foi decidido ontem, como você disse, o STF decidiu afastar o Aécio Neves e também determinou o recolhimento noturno dele, uma medida meio estranha, né? Uma medida alternativa aí, meio que equivalente a uma prisão domiciliar, mas que o pessoal ainda está discutindo exatamente o que juridicamente isso implica, né? E que o que se tem acerto é isso, né? Que ele teria uma espécie de prisão domiciliar e afastado do Senado. E que hoje a gente sabe que a decisão foi parar nas mãos do Eunício Oliveira, presidente do Senado, senador cearense, está hoje sob a pressão, os focos da imprensa nacional, para saber qual vai ser o rumo que a casa vai dar com relação a essa ordem do STF. O Eunício, até agora, a tese que tem se prevalecido, que tem se mostrado que ele deve colocar em curso, é de levar o plenário, até porque dilui um pouco a pressão. Sai da figura dele, sai da figura da mesa diretora, como o Renan Calheiros costumava fazer. O Renan Calheiros, quando tinha essas polêmicas em torno das decisões do STF, o cumprimento delas dentro do Senado, o Renan fechava ali na mesa diretora, o Eunício já deve levar isso para o plenário. É uma pressão que tem sido feita nos últimos dias pelos senadores do PSDB. Desde ontem, a bancada do PSDB, o Cássio Cunha Lima, principalmente, tem defendido que essa questão seja levada ao plenário do Senado. Eles argumentam que é muito diferente do caso do Delcídio, por exemplo, porque enquanto no caso dele houve uma prisão, uma determinação específica, e que lá na Constituição tem um rito específico para a prisão, esse caso de medida alternativa estipulada aí pelos ministros do STF para o senador Aécio Neves não tem previsão legal muito clara e nem precedente, né? Uma coisa muito única. Como tem sido comum na política brasileira, a gente tem avançado aí em territórios novos a cada nova decisão do STF, a cada nova etapa da Operação Lava Jato. Então, se discute muito, os senadores tucanos têm pressionado o Eunício para levar ao plenário. A tendência é que essa tese aí seja vitoriosa, seja levada ao plenário a votação do afastamento do Aécio Neves. E como você falou, tem essa divergência já instaurada, né? O Marco Aurélio de Mello disse até no seu voto
que da mesma forma que se pode decidir sobre uma prisão, por que não uma medida até mais leve, né? Deveria também ter esse... o engraçado, o Marco Aurélio, que costumava ser, né, bem rígido nas decisões dele, abrindo agora, o que dá até uma autonomia maior para o Senado se sentir incentivado. Ele disse no voto dele que ele não queria de forma alguma incentivar o Senado a resistir à ordem do STF, mas é claro que acaba pegando, porque ele é um ministro que já está aí com uma certa imparcialidade dentro desse processo, não é um cara como o Gilmar Mendes, por exemplo, que qualquer coisa que decide, o pessoal já coloca em dúvida, já coloca um monte de questionamentos, então o Marco Aurélio fica um pouco mais à vontade, e quando ele dá isso, ele acaba estimulando os senadores do PSDB a fazer esse movimento, joga para o plenário e a gente vê se afasta ou não. Já o Fux cobrou uma ação enérgica, diz que se o Senado não afastar, ele estaria interferindo na autonomia entre os poderes, né, na independência entre eles, estaria tentando entrar dentro da seara do STF, que é quem detém a prerrogativa de afastar os senadores e tudo mais dentro desses processos penais. E está instaurado aí toda essa confusão, né? A gente sabe que nos últimos meses toda a relação entre o poder judiciário e o poder legislativo tem sido acompanhada disso. Agora, ainda mais com uma figura proeminente como o Aécio, dentro de um processo aí político muito conturbado, há um ano de eleição, é claro que a pressão ainda vai ser maior. O Aloysio Nunes, que é ministro chanceler, né, que era senador, mas está licenciado para ser ministro das Relações Internacionais, já até botou hoje de madrugada no Twitter dele que a decisão zomba do Poder Legislativo brasileiro, zomba da figura do Aécio Neves e zomba do direito penal, colocando uma punição que, segundo ele, não existiria, né? O que é uma crítica um pouco... Porque a gente sabe que no direito penal as penas alternativas são, às vezes, fruto muito de doutrina, de discussões, mais do que está bem disciplinado dentro do Código. Inclusive, o próprio voto do ministro Luiz Fux foi bastante criticado, né? Se comenta aí no mundo político e também entre os próprios ministros do STF, que ele meio que tirou um sarro do Aécio, que ele falou assim, se o Aécio não tem capacidade de ele mesmo se afastar, então deixa que a gente afasta por ele, né? Sim. Diminuindo votos, a figura dele, né? Não como só senador. o do Fux, muitos votos dos ministros, você via que tinha ali um pouco de alguma coisa mais, né? Ironia, uma coisa mais ouvida. Até a Rosa Weber, que costuma ser uma ministra muito discreta nos votos dela, se mostrou bastante perturbada, pessoalmente até, com o fato, ela criticou o fato de o Aécio ainda estar conduzindo reuniões políticas, o que a primeira decisão lá, que já tinha afastado e aí mandava ele voltar sob essa condição de que ele não tivesse essa interferência política tão acentuada, e ele estava, durante o afastamento, se reunindo com lideranças do PSDB e do governo Michel Temer. Então agora eles todos levantaram isso de novo meio que para dizer, olha, a gente está afastando é para ficar afastado, não é para amanhã você estar divulgando foto com o Temer, com o pessoal do governo, não. E aí esse tipo de entrada aí já tocou em pontos ali mais delicados, o pessoal já disse que isso é uma tentativa de intimidar o Aécio, de ironizar, de ridiculizar. Muitas pessoas falando que isso é uma mancha, a história do Aécio, e que a gente sabe que quando leva para esse território mais pessoal, aí a discussão não termina mais, né? O pessoal vai falando e não sabe até onde vai parar. Agora, Maza, se realmente essa decisão for do plenário, do Senado, a expectativa realmente é que o grupo de senadores mantenha Aécio com seu mandato, né? O próprio PT já há nomes aí nos bastidores afirmando que não vai votar pelo afastamento de Aécio Neves, exatamente por ter dentro do partido vários nomes também denunciados na Lava Jato, né? Então, se é para proteger vamos proteger toda a classe, um corporativismo grande, né? Uma espécie de união em prol da proteção dessas figuras políticas investigadas pela Lava Jato. Enfim, agora saindo um pouquinho dessa questão do senador tucano Aécio Neves, nós vamos falar de outro nome importante da política brasileira que está aí sendo alvo central da Lava Jato, né? O presidente Michel Temer, ele foi notificado nesta quarta-feira da denúncia da Procuradoria-Geral da República, né? Na sessão de ontem, a Câmara dos Deputados leu toda a denúncia, foram horas e horas de leitura, e o segundo passo foi dado. Ele foi notificado, tanto ele como o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e também o secretário-geral da Presidência, Moreira Franco, que também ontem ganhou status de ministro após uma decisão da Câmara dos Deputados. Bem, Maza, Temer foi notificado. A partir de agora, quais são os próximos passos até que o plenário vote a admissibilidade da segunda denúncia por organização criminosa e obstrução de justiça apresentada pela PGR? Bem, é aquela história, né? Foi só chegar na Câmara Municipal, só chegar na Câmara dos Deputados que já fez o auê geral, porque
antes de passar pelo plenário, ela tem que ser julgada na Comissão de Constituição e Justiça, né, que a gente sabe que é onde acaba tendo uma pressão maior, até porque são menos membros, dá para o governo influenciar maior a composição. Já se mudou, alguns partidos mudaram a composição, outros sinalizam que vão mudar. O PSB, inclusive, já sinalizou aí que deve defenestrar o cearense Danilo Forte de lá, porque o partido quer votar contra o presidente Michel Temer e o Danilo na primeira votação votou a favor, então já tem aí uma orientação do PSB para mudar os nomes. A gente sabe que deve ter uma recomposição tanto para prejudicar o Temer quanto para ajudar, e o primeiro passo seria hoje, já era esperado para hoje, a definição de quem vai ser o relator do processo. A gente sabe que é a figura extremamente importante porque é o voto que vai para a votação lá e que, se passar, vai para o plenário. Então é um voto que tem que ser muito bem construído. Na primeira votação teve um relatório muito bem formulado pelo Sveiter, né? E mesmo assim, mesmo um relatório muito técnico, muito centrado nos fatos, nas coisas que tinham na denúncia, ainda foi extensamente criticado, né? Então é uma posição muito delicada, sabe? Quem vai ser o relator desse processo? Tem que ser alguém que tanto passe certa independência com relação ao governo, que hoje em dia, na altura dessa do campeonato, praticamente não existe mais, algum deputado que não esteja enfurnado até o pescoço no caráter pessoal nessa questão envolvendo o presidente Michel Temer ou a Procuradoria-Geral da República, e também alguém que, né, entenda o que está fazendo, que saiba, tenha a noção ali do direito de fazer um relatório muito bem costurado, amarrado, para que não seja alvo de questionamentos mil aí, que com certeza ele vai ser, mesmo sendo bem costurado. Então era esperado para hoje, mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rodrigo Pacheco, adiou a decisão. Por quê? Porque como tem aí outros ministros envolvidos e o presidente da República, ele achou, pelo menos a justificativa oficial dele é essa, que seria importante definir qual vai ser o rito. O que vai ser, ele ainda vai se reunir com as lideranças dos partidos, vai se reunir com o presidente Rodrigo Maia para definir qual vai ser o rito da votação dessa segunda denúncia na Câmara. Principalmente no fato de se ela vai ser fatiada. Se os ministros vão responder de uma forma e o presidente de outra, ou se vai todo mundo num balaio só. É meio difícil separar, né? Porque como é que você vai... não vamos investigar o Temer, mas vamos investigar os ministros, quando os ministros são acusados de formar quadrilha com o Temer. Então, é um grupo, como é que vai, né? Pois é, o quadrilhão do PMDB, que é o nome, né, o apelido que se deu para o fundamento aí, que não só essa denúncia, mas outras, com outras pessoas, acabou gerando essa história, né? Que seria uma organização criminosa mantida pelo PMDB da Câmara dos Deputados. Então, não vamos ter o relator nessa semana, ainda deve ficar para depois, frustrando aí muito essa expectativa. E agora, já mesmo assim, já temos um sinal de que deve ser uma denúncia muito mais difícil. Como você falou, ontem foi aprovado aí um status de fórum privilegiado para o ministro Moreira Franco, né, o Angorá lá da lista da JBS, né, ou é da Odebrecht? Eu não sei, são tantas listas que você acaba se confundindo um pouco. O Moreira Franco, que é um braço direito do governo, assim como o Eliseu, o Gedel também, são pessoas muito próximas ao Temer. Ganhou ontem o status, mas ganhou o status de foro privilegiado de ministério numa votação muito apertada. Foram 203 votos a favor contra 198. Uma diferença de apenas 5 votos numa votação que meio a meio ali. Então você já vê que o governo com certeza já entra nessa votação muito mais fragilizado, até pelo próprio desgaste que tem de outra denúncia, mais um desgaste aí, e agora o AS afastado, e principalmente essa questão também dessa tensão que está dentro do PSDB, que é um dos principais fiadores, se não o principal fiador de estabilidade, de maioria do Temer na Câmara e no Congresso. O PSDB está aí dentro dessa disputa interna, porque o AS afastado se enfraquece e pode ser que surja aí fortalecimento da corrente do Tasso Gereissati, que está tentando, se mobiliza nos últimos dias para tentar uma condução definitiva à presidência do PSDB, ele que veio assumindo o partido interinamente quando o Aécio foi afastado pela primeira vez, e que agora tenta buscar uma posição definitiva na presidência do partido e que vem conduzindo uma linha meio de autocrítica ao partido. Teve uma polêmica muito grande, os nossos seguidores com certeza lembram que o Tasso botou na televisão a propaganda do PSDB que fazia uma série de críticas ao próprio partido, ao apoio que ele prestou ao Michel Temer, nas entrelinhas, sem falar diretamente, mas claramente criticando esse apoio. E aí, nesse exato momento em que se vota outra denúncia, que já teve um placar desfavorável, aí no caso do Moreira Franco, o PSDB está tendo essa conturbação interna aí tão grande que pode rachar a bancada e prejudicar muito a vida do Michel Temer. E o governo, além de dar status de ministro a Moreira Franco, também já está liberando aí as suas verbas, né, de emendas, né, parlamentares. No mês de setembro já registra o terceiro maior volume de liberação de recursos do governo Michel Temer, 800,6
milhões, só perde para os meses da primeira denúncia, ou seja, é mais uma vez a mesma estratégia de tentar garantir o mínimo de apoio, né, para a denúncia não andar, liberando verbas orçamentárias para os deputados. É aquela coisa, né? Só que a cada votação a conta dos deputados vai ficando mais cara. Se na primeira votação ele ofereceu emenda, ofereceu cargo, agora é de se esperar que o pessoal queira 2 cargos e 2 emendas, né? Porque, de novo, não vai ser com aquele pagamento da outra vez, aquele apoio da primeira vez, em tese, né? São mais pessoas envolvidas na denúncia, mais gente, né? também envolvida, então é de se esperar que a conta vá ficando cada vez mais cara. E também aquela coisa, né? Falta combinar com os russos, saber como é que a população brasileira vai reagir a isso, principalmente pressão da imprensa, se não vai aumentar, porque fica nesse vai não vai e o governo não consegue tocar as agendas de reformas que ele prometeu tanto, não consegue tocar praticamente nada, fica um governo aí meio morto-vivo, né? Que a cada sinal de reação da economia vem uma denúncia nova, vem um ministro preso, vem um apartamento com 51 milhões de malas, todo dia, praticamente diariamente, semanalmente, a gente tem alguma cena lamentável aí jogada na cara do brasileiro, né? É isso aí. Bem, para finalizar o nosso debate de hoje, nós vamos comentar a decisão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que adiou por 2 semanas a votação de 4 PECs referentes à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. A questão de ordem foi apresentada pela senadora Gleisi Hoffmann, né, que é do PT. Houve um bate-boca grande dentro da comissão, né, do pessoal mais à direita que defende a redução mesmo, o pessoal mais à esquerda ligado aos direitos humanos que defende que a questão da violência não pode ser colocar mais gente dentro da cadeia, principalmente pessoas que integram a nossa juventude. Mas o que a gente pode esperar desse debate? É um debate polêmico, a sociedade inteira já está envolvida nela, já existem inclusive organizações em prol da juventude, pressionando o Congresso para que essas PECs sejam rejeitadas, lembrando que ela já foi aprovada pela Câmara em 2 turnos durante a presidência de Eduardo Cunha, e agora começa a ser acelerada dentro do Senado, e com certeza vai ser um embate aí que vai dominar as discussões até o final do ano. 2 coisas, né? Primeiro, o que se nota foi uma presença muito tímida de manifestantes contrários a essa proposta. A gente já teve protestos e manifestações muito maiores por medidas muito menos polêmicas, ou até nos outros turnos de votação da própria redução da maioridade, as manifestações foram muito mais acirradas. Até porque agora ainda está na CCJ, não sei se talvez quando for para o plenário acaba se mostrando a quantidade errada, mas hoje tinha um número bem tímido comparado com as outras manifestações. Por um lado, né, que acaba sendo ruim para quem é contra a proposta aí, mas por outro uma votação muito apertada até agora, né? Não sabe como é que vai terminar, mas até agora tem só 10 votos favoráveis à medida e 8 contra. Lembrando que é uma PEC, então vai precisar de foro qualificado, vai precisar de 2/3 do Senado, então essa votação que se sustenta até agora na CCJ, se for reproduzida no plenário, é bem capaz da medida não passar. Então, mas a gente sabe que tudo isso é só um balão de ensaio, ainda tem muita água para correr, muita polêmica para rolar com relação a isso, e com certeza a questão ainda vai também se judicializar aí, como tem acontecido em basicamente qualquer coisa que se bota na pauta do Senado ou da Câmara que seja polêmico, né? Lembrando, para ficar um pouco claro, né, para o nosso ouvinte, como é que é essa proposta que está em tramitação. Como você falou, são 4, mas o que deve ser votado é um substitutivo apresentado pelo senador Ricardo Ferraço, que ele meio que pega uma das propostas, que é a do Aloysio Nunes, que ele considera ser ali a mais amena, que não seria tão brusca dentro da realidade jurídica brasileira já colocada, e ele apresenta um substitutivo fazendo algumas alterações, né, com relação a essa medida, e pede a rejeição das outras 3. A medida que está ali para ser colocada em votação, que ele vai propor pelo menos, nada impede que os senadores deem um cavalo de pau, como aconteceu na Câmara na primeira votação, teve uma manobra do Eduardo Cunha ali, depois de ser rejeitado uma vez, 24 horas depois vota a pauta com um texto ligeiramente diferente, mas a proposta que o Ricardo Ferraz está colocando hoje é que o Ministério Público possa, em alguns casos, pedir para que um menor entre 16 e 18 anos seja julgado como adulto. O próprio Ministério Público pediria e o juiz aceitaria em apenas alguns casos, que ele coloca lá bem definidos, que são homicídios dolosos, lesão corporal gravíssima seguida de morte, crimes hediondos, né, em geral, né? É muito diferente da proposta original da Câmara, que incluía terrorismo, outras questões que foram muito questionadas, acabaram saindo, né, nessas reformulações várias que teve dentro do projeto. Então essa é a questão que está hoje em pauta, e aí gera muito bate-boca. O Aloysio Nunes ali fala
tem argumentos ali, que ele é o autor do texto que está sendo reaproveitado pelo Ricardo Ferraço, né, senador Aloysio Nunes, do PSDB de São Paulo. Fala ali também que a questão tem a caráter até pedagógico, porque uma das questões que pode tirar o privilégio de ser julgado como menor seria a reincidência, então incentivaria o jovem a não reincidir. E o entendimento fechado mais por a Organização Mundial das Nações Unidas, da Unicef, é que essas medidas são ineficazes, não costumam fazer isso, e fogem, mascaram uma solução fácil, agradável aos ouvidos de quem não quer, talvez, acompanhar com maior profundidade a questão, que é o jovem, muito mais do que autor de crimes, ele é vítima, né, de crimes. A gente sabe, a gente vê aqui no Ceará mesmo, um extermínio, os jovens, principalmente em comunidades carentes da cidade, morrem aí adoidado e não tem a mesma comoção, né? Parece que a gente pega um ou outro caso grande de jovem que comete alguma atrocidade e leva ao ponto de como se isso fosse a central do problema, né? Que a gente sabe que o Brasil é um país muito mais complexo que isso, mas não sei, ainda vai ser o Senado que vai decidir, vai ter muita discussão, muito espaço para isso, e vamos ver se, pelo menos nesse caso, esteja uma discussão mesmo, né? Não seja só um proselitismo político ou uma troca de liberação de emendas, como costuma acontecer em outras votações do Congresso. Agora é importante também, mas a gente desconstruir esse mito de que o adolescente que comete crime não é punido, né? Já existe um conjunto de regras, né, de 12 a 17 anos. Quem comete algum crime bárbaro, assassinato, estupro, enfim, existe toda uma legislação, ele é detido em até 3 anos, né, e vai para centros de recuperação. O problema está exatamente nessa estrutura que não recupera, né, que piora. Então, realmente, quando ele sai desse centro de recuperação, sai um criminoso quase formado. Sendo bem informativo, para os ouvintes não ficarem, dos dois lados, não ficarem atacando a gente e dizendo que a gente está mascarando o problema, mas sendo bem informativo. De um lado, o que o pessoal fala é isso, que existe um mito com relação a isso, que não é verdade, que você tem hoje, no caso de crimes violentos, com agressão, nem só até 16 anos, até menos, né? De 12 até a 16, 12 a 16, a 18, ele responde, ele pode ser ficado de 3 meses a 3 anos, se eu não me engano, detido naquele... Detido não é o termo, é internado dentro daquele sistema socioeducativo que a gente sabe que está longe de ser um conto de fadas, muito pelo contrário, o que se registra principalmente aqui no Ceará, que é um case internacional de um sistema socioeducativo bastante complicado, são unidades extremamente lotadas, com tortura, denúncia de tudo quanto é tipo de violação aí, inclusive alguns terminaram, como no caso lá do Passaré, recente aqui em Fortaleza, tendo uma rebelião, o pessoal fugiu. Não existe essa impunidade de conto de fadas que algumas pessoas pintam, talvez, né? Mas por outro lado, o próprio projeto do Aloysio Nunes coloca isso como uma das razões para se aprovar a redução, porque ele diz que o modelo socioeducativo é falho demais, acaba incentivando a reincidência e aí acaba tirando o jovem a oportunidade dele de se reintegrar à sociedade. Ele disse que, não sei como ele embasa isso. Como é que reintegra preso por 30 anos, né? Mas é o argumento que ele coloca lá no projeto, né? Que seria melhor ele detido, mas separado dos maiores de 18 anos, que é o que o projeto prevê, teria talvez uma oportunidade maior de reintegrar, né? Eu vou ler aqui alguns comentários, eu tive um problema no meu celular, então eu perdi alguns deles, mas eu vou ler a partir daqui dos que foram salvos aqui no nosso vídeo. Lembrando, você pode deixar a opinião se você é a favor ou contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O João Alexandre critica, né, diz que o ativismo judicial está extrapolando os limites no Brasil. Ele deve estar se referindo ao afastamento, né, e ao recolhimento noturno do senador Aécio Neves. O José Luciano de Brito Gonçalves afirma que, a rigor, qual é a contribuição que Aécio Neves deu à política brasileira. Fica aí a reflexão para você também fazer esse balanço, né, o que representa Aécio hoje e o que representou para a política brasileira. O Benedito Brito afirma que tem que afastar a quadrilha toda, só um não resolve, se referindo a Michel Temer, né, e ao grupo aí do PMDB. Agora a Miriam Godin fala da redução da maioridade. A idade nem deveria ser uma variável, a natureza do crime deveria determinar a pena, independente da idade. A opinião aí da Miriam Gondim. O Deusimar Nobre afirma que está tudo dominado, com etc e tudo. A Maiara Braga já é mais radical, ela afirma que diminui logo a maioridade para 14. Realmente é isso, né? Se você diminuir para 16, aí você vai... O crime organizado tem todas as ferramentas para pegar uma pessoa ainda mais jovem, colocar ela dentro do tráfico, colocar ela dentro do crime. Por isso que se discute se realmente é a solução diminuir um dos argumentos para 16. Até esse, né? Que se teme que se abra aí uma porta que reduzir para 16.
O pessoal mesmo diz, vai reduzir, não vai resolver, porque, segundo aí os argumentos do pessoal que é contra, não vai resolver. E aí, quando verem que não resolveu, vão achar que a solução é diminuir mais ainda. E aí ficaria uma coisa até sem chegar regra, feto, né? Até... da pessoa. O Breno Cunha afirma, sou contra, eu gostaria que essa redução fosse de 18 para 10, né? Mas é um argumento, digamos, irônico. O Edinaldo Fernandes, sim, sou a favor, se fosse para a eleição, eles já foram, não entendi muito bem, calma, pera ainda. Então eles sabem muito bem, eles já podem votar, ok. Então eles sabem muito bem o que é certo ou errado, realmente é um argumento muito utilizado. E a Vanessa Alencar afirma que diminuir a maioridade penal e continuar com as mesmas leis, para mim, é mesmo que nada. Não só as leis, né? As instituições penais, o judiciário, as prisões, né? As escolas. É muito difícil, se faz muito pouco para evitar o que é o problema em si. Agora, tem aquele velho argumento, né? Não necessariamente quem está querendo que reduza quer resolver o problema da violência, às vezes só diminuir um problema de impunidade, que infelizmente é fato mesmo no Brasil, né? A gente tem um problema de impunidade muito sério. Só não sabe se isso uma característica das pessoas de 16 a 18 anos que representam uma parcela ínfima, muito pequena dos crimes violentos, né, no Brasil, que esses que estão, até nessa proposta está prevista, crime hediondo, roubo seguido de morte, os que estão aí dentro do projeto. Fora que tem a questão também de classe, né? Se você for fazer uma análise fria dos números do sistema penitenciário, você vai ver que o perfil é realmente aquela pessoa, né, que tem uma condição financeira muito complicada, que vem das áreas mais pobres das cidades, né? Fica aí realmente a dúvida se um adolescente comete um crime e for de uma classe mais abastada, se realmente ele vai ser punido por essa legislação. É realmente um debate muito delicado, né? Requer muito estudo. Não fiquemos nessas questões superficiais, né, de algumas notícias aí impactantes que mexem realmente com o emocional das pessoas, e já vem aí uma onda defendendo até prisão perpétua, enfim, penas de morte. Essas discussões sempre voltam, principalmente no clima político que a gente vive hoje no Brasil, que é tão dividido, né? Talvez, para além disso, fosse mais importante discutir realmente a estrutura penitenciária e judiciária do país, os programas sociais, né, de inclusão dessa parcela da sociedade que vive realmente excluída e sem acesso a mínimas condições de educação, de assistência social, de própria sobrevivência, né? Essas pessoas não entram no mundo do crime porque querem, né? Elas são quase forçadas, induzidas a fazer isso, né? E é realmente uma minoria que consegue escapar dessa triste sina, né, das periferias e das favelas do Brasil, que é de realmente construir uma outra história de vida, né? Infelizmente, as condições colocadas para quem não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde e a outras estruturas, né, oferecidas pelo Estado, entrar na via do crime, né? Enfim, cria-se aí toda essa tragédia que o Brasil vive hoje. Aí é uma discussão muito complexa, muito séria, né? Não dá para fazer um meme com ela, nem fazer uma polêmica, nem ganhar voto. Então é mais difícil acontecer, né? Bem mais difícil. Maza, muito obrigado pela sua participação aqui. A gente fica por aqui. Obrigado a você que durante esses 30 minutos acompanhou aqui a nossa conversa, os nossos pontos de vista, as nossas análises sobre os fatos políticos aqui do país. E nós voltamos amanhã, quinta-feira, por volta das 17 horas, com mais um Live Política. Eu espero, mais uma vez, contar com a sua participação e com a sua audiência. Muito obrigado e até a próxima.